Então, aqui fala é Carlinhos Troll, segue aí. Há exatamente mais ou menos uns 8 meses atrás, foi lá em outubro do ano passado, eu fiz um vídeo chamado Pré-conceitos da Flórida. E eu fiz um vídeo preconceituando, porque a gente estava recém chegando na Flórida, preconceituando. Por que eu estou salientando o pré separado do conceito? Porque eram coisas positivas e negativas, e que eu não tinha ideia, que eu imaginava, mas que eu não tinha certeza do que poderia acontecer. E eu prometi que eu faria um vídeo cerca de 6 meses depois, contando o que bateu, o que não bateu. Vamos fazer esse vídeo? Mas antes eu realmente, fortemente indico que tu assista o vídeo. Tá aqui ó, o quadradinho. Assiste o vídeo primeiro dos preconceitos que eu tinha no meu primeiro mês que eu cheguei na Flórida. Eu tinha recém chegado na Flórida. E eu disse o que eu achava que poderia acontecer em lado bom e lado ruim. E por que da nossa decisão de descer para a Flórida. E hoje, praticamente 8 meses depois, eu tô fazendo vídeo botando checks ou não checks nos meus preconceitos. O que realmente o conceito virou verdade? Nada de preconceito. Vamos lá? Eu anotei todos os itens que eu falei naquele vídeo para não esquecer. Primeiro pelos negativos. O número 1 que eu falei foi o calor, que era uma das coisas que a gente tinha um preconceito e que a gente tinha muito medo daqui. Porque a gente nem tá no verão e o calor realmente é insuportável. No inverno eu usei um dia calça de abrigo e um casaquinho fino. Um dia. O resto foi tudo calor. Calor mesmo. Então realmente é muito quente na Flórida. A gente está antes do verão, esse vídeo está sendo gravado agora no início de junho, e faz 90 e poucos graus Fahrenheit, dá quase uns 30, 32. Então realmente é muito quente, o calor é abafado por causa da umidade, então é um calor pesado até de respirar. Realmente esse tem um check grande. Outro ponto negativo que a gente tinha dito foi o inglês, que ia prejudicar o nosso inglês vir para cá, porque aqui todo mundo fala português. E esse vai outro checão. O nosso inglês está piorando muito, porque a gente fala português, a gente vai no veterinário levar os cachorros, a médica veterinária é brasileira. A gente vai no Walmart, eles falam ou português ou espanhol. A gente vai em qualquer lugar, português e espanhol. É bom para quem não tem um inglês bom, é ruim para nós que a gente estava tentando ter uma fluência forte no inglês. Que o nosso inglês estava indo lá morando na Virgínia, e a gente tinha esse medo de vindo para cá, a gente ia não usar tanto o inglês. Porque lá a gente usava bem mais. Lá tinha o Dave, por exemplo, ali da minha mãe, que toda hora a gente conversava só em inglês, o Dave não fala português. E aqui, todo lugar que a gente vai, ou alguém fala espanhol, ou alguém fala português. A gente foi no banco para abrir a conta empresarial da Realidade Americana, nenhum deles era americano de só falar inglês. Se algum fosse americano, tinha nome de latino e falava espanhol, porque todos eles tinham lá, hablamos espanhol, embaixo do crachá no peito e embaixo do negocinho da mesa. Todos, sem exceção. E todos eles conversando em espanhol, na fila, conversando no carro. Onde tu passa, tu vê o pessoal falando espanhol e português. Isso é muito forte aqui. Eu sou capaz de dizer que o inglês é o terceiro idioma daqui. Primeiro ficaria brigando ali o espanhol e o português. E terceiro o inglês, aqui que eu digo na região de Orlando e Kissimmee. Se tu sai um pouquinho de Orlando, a gente conheceu uma cidade, acho que Claremont, o nome, já é bem americanizado, ou Winter Garden também. Então já tem, sabe que tu nota pela fisionomia das pessoas que já são só americanos, que não tem muito latino? Então realmente é nesse aglomerado de pessoas de Orlando. Então inglês, checão também. Número 3, turistas. Isso eu expliquei até naquele primeiro vídeo, e eu reforço. De ser tratado muito mais como turista do que de repente um residente dos Estados Unidos, que é o nosso caso. No caso eu já sou cidadão americano, mas eu sou sempre tratado como turista pela minha pronúncia, por perceber na minha voz que eu não falo um inglês corretamente, que eu tenho algum errinho aqui ou algum sotaque ali. Então, tu é sempre tratado como turista. O que quer dizer? Que quando eu fiz os depósitos aqui de segurança da casa, foi uma fortuna, porque eles já te tiram para turista, que tu veio para ficar como turista. Tu vai comprar um bagulho numa loja, eu fui uma vez numa loja na Ross, se eu não me engano, e ela pediu para eu passar meu cartão primeiro, primeira vez na minha vida que eu vi isso. Passar o meu cartão primeiro na loja, para ver se tinha saldo no cartão antes dela passar tudo que a gente estava comprando. A gente estava comprando um carrinho grande de roupas, e a gente passou o cartão para primeiro ver se tinha saldo, para depois ela passar as minhas compras. Sabe, tipo checar, essas coisas que normalmente não existe, pelo menos nunca vi acontecer comigo ou com alguém, tanto em New Jersey quanto na Virgínia. Então é um fator que realmente tu é sempre comparado a turista. Tu é sempre tratado como turista, e é um pouco diferente. Eles te atolam nos preços. Os preços eu vou falar mais pra frente. Então, como turistas, eu faço uns check de novo. A gente é muito tratado como turista aqui, mesmo não sendo turista. Já, afinal, a gente está numa região de turismo. Número 4, a criminalidade.
Eu falei que a gente tinha muito medo, porque aqui existe um IBGE, que nem no Brasil, que tem dados oficiais de crimes. E aqui é uma zona muito criminosa, com muito crime. Diferente da Virgínia, onde a gente morava, que não tinha crime, era quase zero o índice de crime durante o ano. Aqui, há 2 ou 3 semanas atrás, bateu aqui alguém na porta para a gente assinar um abaixo-assinado para colocar o sistema da prefeitura de Neighborhood Watch, que é aquelas placas que a vizinhança cuida da vizinhança. Tu vai ter um número especial para ligar para é tipo um condomíniozinho, tipo uma associação de moradores do condomínio que repassa informações. Tipo, quando ele veio aqui, ele disse que foi uma casa invadida, umas 5, 6 casas para lá, e roubaram até geladeira e fogão da casa com caminhão de madrugada. Aqui, lá de casa. O cara disse que era uma casa vazia, que era uma casa que já não tinha gente faz tempo, então é sinal que as pessoas cuidam por aqui. E esse Neighborhood Watch é que tu pode informar se tu vê alguém suspeito. A gente recebeu um e-mail, depois que ele passou aqui, avisando, olha, um cara tatuado com mais ou menos 5 pés e tanto de altura, com cara de latino, está andando pelas ruas pedindo telefones emprestados. Prestem atenção nele que não é boa coisa. Coisa assim, sabe, de avisar a vizinhança. Eu fiquei com medo que parecia eu na descrição. Tatuado, ele disse que tinha tatuagem nos braços, no antebraço visível. Eu pronto, vou sair na rua para passear com o meu cachorro, vão achar que sou eu criminoso, eu possível criminoso. Esse Neighborhood Watch, eles estão fazendo abaixo-assinado, tem que ter autorização da prefeitura para ser feito isso. E aí a vizinhança cuida da vizinhança. Eles avisam para a própria vizinhança e ligam para a polícia se for necessário. Mas o curioso é que o índice de criminalidade é muito alto. A gente não presenciou nenhum crime, mas a gente ouve de crimes acontecendo em estacionamentos, de roubos de mala, roubos de hotéis. Agora aqui, as 5, 6 casas para lá, roubaram a casa para roubar geladeira e fogão junto. Tipo, roubar as coisas que tinham em casa, numa casa que estava vazia. Porque muita gente investe nessas casas e mora no Brasil, mora no país deles e vem de vez em quando para Orlando. E a casa fica vazia boa parte do ano. Então, isso é um fator ruim, realmente, check na criminalidade. A gente botou um monte de sistema de alarme, câmeras, e sistema de monitoramento que o pessoal vem se arrombar a casa e tal, porque é muito importante, porque o índice das casas que tem esse tipo de monitoramento são baixíssimos de roubo. Porque eles têm por contrato que chegar aqui em menos de 5 minutos depois que estourar o alarme. Então, o pessoal que rouba casas evita essas casas. Porque elas têm sensor de movimento nas peças, nas janelas, contra quebra de vidro. Então, a gente teve que se precaver para tentar ficar mais seguro. Então, realmente, também é um check. Não aconteceu com a gente, mas a gente viu que aconteceu a 5 casas aqui de arrombarem a casa. Número 5, o trânsito. O trânsito é exatamente o que eu falei no passado. A parte de Kissimmee é pior. É bem ruim o trânsito, bem difícil de andar, é bem tipo o centro de São Paulo na hora de pico, tu fica às vezes por 1 hora e pouco. Qualquer coisa que tu tem que fazer aqui é muito longe, a gente mora meia hora de tudo e não é muito longe, é tipo 12, 13 milhas, que teoricamente levaria uns 13 minutos numa estrada, aqui leva 1 hora, 40 minutos, 50, é tudo muito longe mesmo, demorado. Aí tu tem a chance de fugir disso usando o pedágio, que a gente começou a usar. A gente não usava, então a gente comprou o bagulhinho do vidro para ir pelas estradas de pedágio, que tem muito pedágio também, mas tu foge do trânsito tão demorado. Então, em vez de 45 minutos, 1 hora, a gente leva meia hora a 40 minutos. Então o trânsito aqui é uma coisa bem difícil, mas também era esperado numa cidade turística e tão movimentada como é. Número 6 que eu falei daquele outro vídeo é os preços. A gente se assustou porque a gente viu que coisas de Walmart conseguiam ser mais caras que na Virgínia, e até mesmo que outros Walmarts daqui. Então a gente foi num Walmart lá pro centrão dos brasileiros, era um preço X. E a gente foi num Walmart mais distante, outra vez, e era o mesmo produto mais barato. Então realmente eles, perto da parte de turismo, os preços são mais caros. Eu sempre dou conselho para os nossos clientes do RA Boxes para comprar online. Tu quer comprar alguma coisa aqui em Orlando, olha nas lojas, vê, pega, palpa, vê o bagulho que tu quer ver, mas procura online o preço para ver se não tem mais barato. Porque as lojas tocam um preço bem mais salgado. Talvez por ser mais caro de manter, talvez por ser mais caro de um aluguel em si, ou talvez seja simplesmente para atolar o preço em turismo. Turista vem com grana, vamos tocar mais caro o precinho, então realmente as coisas são mais caras aqui. O custo de vida de aluguel, essas coisas é mais barato? É, mas aí tu paga um pouco mais caro para viver, para comer, para se alimentar. Nosso outro grande medo era os correios. Por quê? Porque lá onde a gente morou durante 1 mês, na primeira casa, a FedEx não deixava nada na porta. A gente morava em Kissimmee. E deixava sempre na associação, tipo na sede do condomínio. Então a gente teria que ir lá buscar. E pra gente, que recebe muita caixa, era muito ruim isso. Pra cá,
já está diferente aqui onde a gente está em Orlando agora. Então para cá o correio funcionou bem. Esse era um negócio que a gente tinha de medo negativo que não foi tão check. Tem alguns checkzinhos, tipo do cara não deixar aquelas caixas plásticas, dizer que é proibido, sendo que a gente trabalha com isso há 4 anos e pouco, sempre tivemos as caixas plásticas, que é umas caixas plásticas para poder botar envelopes dentro, para entregar para o correio. Eles não deixam aqui. Um que outro carteiro deixa, mas o principal que vem aqui sempre não deixa. Então o correio funciona bem aqui. Não tivemos nenhum problema grave com relação ao correio. Esse então não é um check dos pontos negativos. Vamos falar das coisas boas então? Vamos ver o que bateu e o que não bateu com o que a gente imaginava. O primeiro ponto positivo era os negócios. A gente veio aqui para baixo para negócios, que eu até brinquei que a gente era tipo aquela dupla sertaneja, que morava no interior, mas tinha que mudar para o eixo Rio-São Paulo para estar perto dos negócios. E funcionou mais ou menos assim, a gente conseguiu mais anunciantes, a gente conseguiu crescer mais o canal e funcionou bem para os negócios. O RA Boxes tipo explodiu, tá muito bem de vida o RA Boxes e era algo que a gente tinha planejado. Então foi seguindo realmente, é um check também para o ponto positivo, que mudar para Orlando funcionaria bem para os negócios. Fator número 2 era o Realidade Americana renovado, tendo outras coisas diferentes para mostrar, porque a gente já estava tipo saturado de New Jersey, onde a gente morou, depois saturado da Virgínia, porque não tinha mais o que mostrar, e a gente veio para Orlando e tem um mundo novo para mostrar para vocês aos poucos. Conforme a gente vai passeando em algum lugar, vai mostrando, isso também bateu. A gente consegue ir em vários lugares e mostrar para vocês coisas diferentes. Então uma Realidade Americana renovado, checão. Fator número 3, pontos turísticos, que também se enquadra muito com Realidade Americana renovado. Isso era mais para pessoal, para a gente poder visitar pontos turísticos, poder conhecer a Disney, os parques. Isso também checão total. Ótima coisa de morar em Orlando e região é estar perto desse mundo de coisas turísticas que existe por aqui. Checão. Número 4, encontro com inscritos. É uma coisa que a gente não tinha na Virgínia. E na minha primeira ida no Walmart, ainda comentei naquele vídeo passado, um cara me reconheceu dentro do Walmart. E aqui toda hora que a gente vai em algum lugar que tenha brasileiros, alguém reconhece, pede para tirar foto. A gente faz encontros, quase um por mês a gente está fazendo encontros. Agora a gente está tentando tipo, focar para que seja um por mês. O encontro com os inscritos é super checão. Checão gigantão. Porque aconteceu muito mais do que a gente sequer imaginava. Outro fator muito positivo que realmente... O fator número 5 era o aluguel mais barato, que eu expliquei que a gente pagava 1.300 numa townhome lá pequenininha, e a gente mudou para uma de 1.400 lá em Kissimmee. Agora a gente está numa de 1.700, mas ela é gigante perto do que a gente morava e perto do que a gente morava na Virgínia. Então realmente o aluguel é muito mais barato do que na Virgínia ou que no New Jersey, mas muito mais barato mesmo. Com 1.600 eu alugo uma casinha em New Jersey, por exemplo, e uma casa mais ou menos na Virgínia. Então o aluguel realmente é muito mais barato. Tu gasta um pouco mais com eletricidade, por as casas serem maiores, por o ar-condicionado estar sempre no talo, porque está sempre muito quente, mas o aluguel realmente, check, é muito mais barato aqui. Outro fator que eu disse era ser um grande polo turístico, que isso envolvia tudo, desde passeios, desde conhecer coisas turísticas, desde trazer muitos brasileiros para cá que porventura usem os serviços do Realidade Americana. E isso também é um super check, porque muita gente vem para cá e usa o serviço, por exemplo, do RA Boxes. Compra coisas, deixa aqui e vem retirar aqui com a gente. Por exemplo, ou manda entregar no hotel. Então realmente um ponto turístico de pessoas virem para cá ajuda muito o Realidade Americana a crescer. Acho que para finalizar, os meus preconceitos praticamente viraram conceitos. Eu tinha uma imagem moldada que eu fiz lá na Virgínia. Aquilo que eu falei, quando eu vim para Orlando, eu botei numa balança as coisas ruins e as coisas boas e decidi, vamos arriscar, porque as coisas boas estão melhores do que as ruins. Pesam mais na nossa balança de boas e ruins. E elas continuam assim, sabe? Ainda tem as coisas ruins, as coisas boas, tanto que a gente não tem certeza do que vai fazer ainda, se a gente vai continuar aqui ou não. Os negócios devem continuar aqui. Talvez a gente mantenha o RA Boxes aqui, e talvez a gente se mude para o norte, talvez a gente se mude para a Virgínia, para uma outra cidade, para ter mais uma nova renovada. Então, a gente ainda não sabe muito bem o que vai fazer. Mas na balança, ainda, as coisas boas valem muito mais a pena do que as ruins para a gente para morar em Orlando. Os fatores ruins pesam. O calor é horrível, é insuportável, o trânsito é bem ruim. Mas para negócios, a Realidade Americana está crescendo muito, o RA Boxes está crescendo muito. Então, eu acho que é isso, é uma prestação de conta com vocês, que eu devi esse vídeo, e mostrando um pouco para vocês que a visão que tu pode ter, por exemplo, de Orlando, vivendo fora de Orlando, como eu tinha vivendo fora, bateu. Praticamente tudo que eu previ do que poderia acontecer,
bateu, tá? Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. Quem sabe eu faço um quando fechar 1 ano, 2 anos, pra ter uma ideia. Volto depois. Eu tinha errado a faixa, estava bem longe, distante do sinal de trânsito, do semáforo, e eu precisava voltar para a faixa da direita, para poder dobrar à direita na esquina. E ninguém me deu passagem, ninguém deixou entrar, como se eu fosse um espertinho querendo furar a fila, talvez, e entrar, mas foi um erro, eu estava bem longe. Se eu estivesse na Virgínia, alguém ia deixar eu entrar. E aqui a gente já teve...